Título 3, do regime disciplinar. Capítulo 1, dos deveres. Artigo 169. São deveres do funcionário, inciso 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, inciso 2. Ser leal às instituições a que servir, inciso 3. Observar as normas legais e regulamentares, inciso 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais ou que coloquem em risco a segurança própria ou de terceiros, inciso 5. Atender com presteza, a linha A, ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, a linha B, a expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, a linha C, as requisições para a defesa da fazenda pública. Inciso 6. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Inciso 7. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Inciso 8. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. Inciso 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Inciso 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. Inciso 11. Tratar com urbanidade as pessoas. Inciso 12. Submeter-se à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Inciso 13. Frequentar cursos regularmente constituídos para o aperfeiçoamento pessoal. Inciso 14. Atender convocação para a realização de serviço extraordinário. Inciso 15. Representar contra ilegalidade ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 15 será encaminhada pela via hierárquica e, obrigatoriamente, apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Seção 1. Das proibições. Artigo 170. Ao funcionário é proibido, inciso 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Inciso 2. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento objeto da repartição. Inciso 3. Recusar fé a documentos públicos. Inciso 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução do serviço. Inciso 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, ou tornar-se solidário a elas. Inciso 6. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do poder público, do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço, em trabalho assinado. Inciso 7. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Inciso 8. Compelir ou aliciar outro funcionário no sentido de filiação à associação profissional, sindical ou partido político. Inciso 9. Entreter-se nos locais e horas de trabalho em palestras, leituras e outras atividades estranhas ao serviço. Inciso 10. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando solicitado. Inciso 11. Manter ou permitir sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Inciso 12. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Inciso 13. Enquanto na atividade, participar de diretoria, gerência, administração, conselho técnico ou administrativo de empresa ou sociedade comercial ou industrial, a linha A, contratante ou concessionária de serviço público municipal, a linha B, fornecedora de equipamento ou material, de qualquer natureza ou espécie, a qualquer órgão municipal. Inciso 14. Atuar, como procurador ou intermediário, junto às repartições públicas municipais, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, de cônjuge ou companheiro. Inciso 15. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Inciso 16. Praticar usura, sob qualquer de suas formas. Inciso 17. Proceder de forma desidiosa. Inciso 18. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Inciso 19. Cometer a outro funcionário atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações transitórias de emergência. Inciso 20.
Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Seção 2. Da acumulação. Artigo 171. Ressalvados os casos previstos na Constituição da República, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos territórios e dos municípios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Parágrafo 3º. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram estas remunerações forem acumuláveis na atividade. Artigo 172. O funcionário não poderá exercer mais de um cargo em comissão nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Artigo 173. O funcionário vinculado ao regime desta lei que acumular, licitamente, 02 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, nos termos do parágrafo 2º do artigo 12 desta lei. Artigo 174. O funcionário que se afastar de um dos cargos que ocupa poderá optar pela remuneração deste ou pela do cargo em comissão, na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 12 desta lei. Seção 3. Das responsabilidades. Artigo 175. O funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 176. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 64 na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o funcionário perante a Fazenda Pública em ação regressiva, observado o disposto no artigo 64. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida. Artigo 177. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário nesta qualidade. Artigo 178. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo, praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 179. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 180. A responsabilidade civil ou administrativa do funcionário será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. Seção 4. Das penalidades. Artigo 181. São penalidades disciplinares. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Suspensão. Inciso 3. Demissão. Inciso 4. Extinção de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 5. Destituição de cargo em comissão e da função gratificada. Artigo 182. O funcionário que deixar de atender, sem causa justificada, qualquer exigência ou encargo regularmente determinado por autoridade competente, para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração, até que seja cumprida essa exigência. Artigo 183. Na aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Artigo 184. A advertência será aplicada, por escrito, nos casos de violação das proibições constantes do artigo 170, incisos I a X, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifica imposição de penalidade mais grave. Artigo 185. A suspensão será aplicada em caso de reincidência nas faltas punidas com advertência de violação das demais proibições, que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 30 dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o funcionário que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa,
à base de 50% por dia do vencimento ou remuneração, ficando o funcionário obrigado a permanecer em serviço. Artigo 186. Serão desconsiderados os registros das penalidades de advertência e de suspensão após o decurso de 3 e 5 anos, respectivamente, de efetivo exercício, se o funcionário não houver, neste período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. A desconsideração da penalidade não surtirá efeitos retroativos, para a concessão de direito ou vantagem atribuída ao funcionário que não sofrer punição no período legalmente delimitado. Artigo 187. A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1. Crime contra a administração pública. Inciso 2. Abandono de cargo. Inciso 3. Inassiduidade habitual. Inciso 4. Improbidade administrativa. Inciso 5. Incontinência pública. Inciso 6. Insubordinação grave em serviço, observada a ressalva prevista no inciso 4 do artigo 169, inciso 7. Ofensa física, em serviço, a funcionário ou a particular, salvo em legítima defesa ou defesa de outrem, inciso 8. Aplicação irregular de dinheiro público, inciso 9. Revelação de segredo apropriado em razão do patrimônio municipal, inciso 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, inciso 11. Corrupção, inciso 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, inciso 13. Transgressão dos incisos 19 a 20 do artigo 170. Artigo 188. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 199 notificará ao funcionário, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da notificação, e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração, com a publicação do ato que constituirá a comissão, a ser composta por 03 funcionários estáveis, indicando simultaneamente a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração. Inciso 2. Instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório. Inciso 3. Julgamento. Parágrafo 1º. A indicação da autoria de que trata o inciso 1 dar-se-á pelo nome e matrícula do funcionário e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. Parágrafo 2º. A comissão lavrará, dentro do prazo de 10 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indicação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação do funcionário indiciado, pessoalmente ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto nos artigos 223 e 224. Parágrafo 3º. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo dentro do prazo de 10, quanto à inocência ou à responsabilidade do funcionário, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento. Parágrafo 4º. No prazo de 05 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo 3º, do artigo 227. Parágrafo 5º. A opção pelo funcionário, até o último dia de prazo para a defesa, configurará sua boa-fé, hipótese em que converter-se-á, automaticamente, em pedido de exoneração do outro cargo. Parágrafo 6º. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Parágrafo 7º. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituirá a comissão, admitida sua prorrogação por até 30 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 8º.
O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos títulos 3 e 4 desta lei. Artigo 189. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, quando em atividade, falta punível com a demissão. Artigo 190. A exoneração do ocupante de cargo em comissão não integrante do quadro efetivo será obrigatoriamente aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e demissão. Parágrafo único. Também será obrigatória a destituição do cargo comissionado e da função gratificada do ocupante de cargo efetivo, pela falta de exação no cumprimento do dever, de benevolência ou negligência contributiva para a não apuração, no seu devido tempo, de infração perpetrada por outrem. Artigo 191. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 1, 4, 8, 10 e 11 do artigo 187, implica na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento do erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 192. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 170, incisos 12 e 14, incompatibiliza o ex-funcionário para nova investidura em cargo público, pelo prazo de 0,5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal o funcionário que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 187, incisos 1, 4, 5, 8, 10 e 11. Artigo 193. Configura abandono de cargo a ausência injustificada do funcionário ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 194. Verificado o abandono de cargo, a comissão, especificamente constituída, iniciará seus trabalhos, fazendo publicar, em jornal de grande circulação local, o edital de chamada do acusado, durante 03 dias. Artigo 195. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 196. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 197. As penalidades disciplinares serão aplicadas, inciso 1, pelo prefeito e pelo presidente da Câmara Municipal, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de funcionário vinculado ao serviço público municipal, na esfera de cada poder, inciso 2. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso E, quando se tratar de pena de suspensão superior a 15 dias, inciso 3. Pelo chefe da repartição e outra autoridade, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 15 dias, inciso 4. Pelas autoridades mencionadas no inciso E, quando se tratar de destituição de cargo em comissão e da função gratificada. Artigo 198. A ação disciplinar prescreverá, inciso 1, em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou da função gratificada, inciso 2. Em 2 anos, quanto à suspensão, inciso 3. Em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornar conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar suspende a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Suspenso o curso da prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, a partir do dia em que cessar a interrupção.